Eu resolvi fazer este vídeo porque eu senti em meu coração que eu devia fazer esse vídeo contando aqui o testemunho de quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, de quando eu comecei a minha vida cristã com o Senhor Jesus, porque eu senti em meu coração que eu devia falar sobre isso, porque pode ter alguém aqui que também está no começo, que também está nessa entrega, querendo, buscando essa vida com Jesus. E o nosso começo, ele é muito difícil, né? Quando a gente se entrega ao Senhor Jesus, a gente sabe aquilo que a gente quer já, a gente quer ter uma vida com Jesus, mas eu queria aqui relatar um pouco do meu caminho que eu fiz quando eu cheguei ao Senhor Jesus, daquilo que eu fiz para buscar a sua presença. Então, pode ser que esteja alguém passando por isso e nesse momento precisa ouvir esse vídeo, pode ser alguém que está no começo da sua caminhada com Jesus e precisa ouvir. Então, eu senti em meu coração que eu devia contar esse testemunho. Quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, lá em 2020, 2022, eu fui atrás do Senhor Jesus porque eu queria que ele mudasse a minha vida familiar, porque eu tinha um problema familiar, então eu busquei ao Senhor por isso. E claro, porque eu tinha medo da morte, eu tinha medo depois que eu morresse, para onde eu ia, eu tinha esse medo. Então eu fui atrás do Senhor Jesus por isso, porque eu tinha um problema familiar, então eu queria que o Senhor Jesus, que ele pudesse arrumar as coisas que estavam desalinhadas, né? Até que eu estava lá, buscando ao Senhor Jesus, fui ao encontro dele, até que ele me disse assim: eu não vou arrumar nada por fora primeiro, eu vou consertar você, eu vou curar você primeiro. Então, ali já foi o começo, porque a gente vai atrás de Jesus porque nós temos problemas e nós queremos que ele troque, mude os problemas, resolva os problemas. Mas o Senhor Jesus, ele não vai resolver os problemas primeiro. Primeiro ele vai resolver você. Primeiro ele vai curar você de dentro para fora. Então, quando eu entendi isso, foi a primeira coisa, eu comecei então a buscar a minha salvação, porque ele falou: vou salvar você primeiro, porque você não pode salvar ninguém se você não estiver salva. Então, quando eu fui buscar a minha salvação, eu comecei a buscar o Senhor Jesus intensamente. Mas eu não buscava o Senhor Jesus só na igreja. Eu buscava o Senhor Jesus em casa também. Eu orava ao Senhor Jesus, eu fazia orações pela manhã, fazia orações 3 horas da tarde e também fazia orações 3 horas da madrugada, que é muito bom, porque eu recebi ali muitas direções de Deus, muitas coisas que Ele queria que eu deixasse ali nas 3 da madrugada. É muito bom essa oração. Então, eu fiz jejuns também, fiz muitos jejuns e fiquei buscando ao Senhor intensamente. Eu buscava pela minha salvação. Eu buscava o Senhor Deus para que Ele me salvasse, para que Ele me curasse de tudo. Então, quando eu entendi que Jesus queria me curar primeiro, que Ele queria me salvar primeiro, então eu comecei nessa busca pelo Espírito Santo. Então, eu lia a Bíblia, fazia leituras da Bíblia. Então, eu também recomendo que quem esteja buscando ao Senhor, está na caminhada, começou a caminhada, que leia o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, que é a história de Jesus ali. Você vai conhecer Jesus ali, você vai saber mais de Jesus, lendo os Evangelhos, de Mateus até o último, porque assim você pode conhecer Jesus. E para quem está começando, é o melhor. Para quem está nessa caminhada, começando essa caminhada com Jesus, é o melhor. E eu também li livros que me aproximassem de Deus. Eu li livros sobre Jesus. Eu li também o livro Nos Passos de Jesus, que é muito bom. E eu também li esse livro aqui, que é o Espírito Santo.
Eu li esse livro, O Espírito Santo, porque eu tinha que conhecer mais sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, que ele vai vir morar dentro de nós. Então a gente tem que conhecer. Então eu busquei mais ter esses momentos de leitura. Eu li livros que me aproximassem de Jesus. Então, para quem está começando, ler livros que te aproximam de Jesus é a melhor opção. Eu vou até deixar o link aí embaixo nos comentários da minha loja, da minha loja na Shopee, que você pode estar encontrando esse livro aí, Nos Passos de Jesus, e o livro O Espírito Santo, e também um outro livro, 40 dias cheio do Espírito Santo. Eu vou deixar um link bem aí, que é seguro, você pode entrar, e você pode estar adquirindo o livro se você quiser, para esses momentos, para poder ficar mais forte, você poder conhecer mais a Jesus. O livro Nos Passos de Jesus, ele é muito importante, ele me ajudou muito quando eu estava recém-convertida. É muito importante. E ler a Bíblia também, porque ali está a vontade de Deus, na Bíblia. A Bíblia está à vontade dele, ali você conhece ele. Então eu fiz essa busca, eu li do começo a Bíblia até o final, eu li ela, sabe? Mas não é só ler. Você tem que ter aquele momento com Deus, sabe? Você tem que falar, Senhor, fale comigo através da tua palavra, me dá entendimento para a tua palavra, abre os meus olhos espirituais para essa palavra, porque ali é o próprio Deus falando conosco, a palavra dele é o próprio Deus falando com a gente. Ele dizendo ali a vontade dele e aquilo que ele está na palavra dele. Então para quem está começando, lê os evangelhos de Mateus até o finalzinho, até João, acho que, se não me engano, é o mais importante, porque foi assim que eu comecei. E a oração, e a busca, e o jejum, e a entrega. Não tem como você se entregar para Jesus e ele não aparecer, e ele não te salvar. Então, primeiro você tem que entender quem é Jesus. Primeiro você tem que buscar quem é Jesus, porque o Senhor, ele não vai fazer nada do lado de fora primeiro. Ele vai fazer dentro de você primeiro. Foi isso que ele me mostrou. Ele queria primeiro me salvar. Eu tinha primeiro que me consertar com Deus. Então, eu fiz essa busca. Eu fui atrás do Senhor. Eu queria saber aquilo que eu podia agradar a Ele. Então, gente, eu busquei agradar o Senhor. Então, eu fiz campanhas de oração na madrugada para poder buscar o seu Espírito, até que não demorou muito. Claro, quando eu entrei, eu me converti ao Senhor, eu já sabia o que eu queria. Eu não aguentava mais a vida que eu tinha antes, porque uma vida sem Jesus é uma sobrevivência, você apenas sobrevive. Então, eu já sabia o que eu não queria mais, e eu queria me entregar ao Senhor. Então, logo eu entrei em fevereiro, logo em março, dia 20 de março, eu já estava me batizando nas águas. Porque é importante se batizar nas águas, é importante você ter essa decisão. Porque o próprio Senhor Jesus, ele se batizou, deixou o exemplo para nós. Então, eu me batizei nas águas, logo você tem que saber disso, você tem que saber que você tem que se entregar ao Senhor, ele não quer que ninguém vá até ele forçado. Você tem que escolher, você escolhe. Então, eu já sabia o que eu queria, então eu já me batizei logo em seguida e não durou muito. Em 6 meses, em setembro, 1º de setembro, eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu recebi o Espírito de Deus. Então, é a entrega. Você com Deus é a entrega. O Senhor se agrada da entrega. Você tem que se entregar a Ele 100%, porque Ele vai se entregar para você 100%. Lógico que vai vir as guerras, vai vir coisas para te tirar da presença de Deus. Mas eu queria só poder dizer que esse foi o começo. Isso foi o que o Senhor me mostrou. Que Ele queria me salvar e me curar primeiro, antes dele fazer qualquer outra coisa. Então eu vou deixar aí o link dos livros. Se você quiser, para você ter esses momentos com Deus, ler livros sobre Ele é muito bom. E ler a palavra dele.
orar e jejuar, buscar a sua presença, buscar o seu Espírito, não tem como ele não te atender. E claro, se você quer que de alguma maneira esse vídeo te ajudou, e você quer que eu traga mais aqui relatos mais profundo do que fazer, do que eu fiz para poder estar na presença de Deus, para poder ter esse batismo com o Espírito Santo, para poder ter essa mais intimidade com Deus. Se você quer que eu traga mais, comenta aí nos comentários se você quiser que eu traga mais vídeos. E se você gostou do vídeo e ele fez diferença para você, aperta o botão de curtir. Mas não faça isso por mim, faça isso por Deus, porque aqui é a palavra dele. Sabe, Deus te escolheu para ouvir isso agora, hoje. O Senhor escolheu, separou esse momento para que você ouça, sabe? Então, se não faça por mim, faça por Jesus. Clica no botãozinho aí de gostei. E se você quer mais, saber mais, que eu traga mais vídeos, comenta aí nos comentários. E se você quer fazer alguma doação para essa obra aqui do Senhor, eu vou deixar também aí o número para doações, tá? E, gente, nunca na minha vida que eu pensei que eu estaria aqui, que esse era o propósito de Deus para minha vida. Então, se eu estou aqui é porque eu estou falando aquilo que vem do meu coração e aquilo que o Senhor está me pedindo para dizer. Porque pode ser que nesse momento tenha alguém precisando de ouvir essa palavra, porque está no começo da sua vida com Jesus e é muito importante a gente ter ajuda, porque eu tive ajuda, tive uma amiga que me ajudou na busca do Senhor, me ajudou nos momentos que eu tinha dúvida. Então, se você quiser, é só deixar o like aí, mostra pro YouTube que esse vídeo que eu tô falando aqui é da palavra do Senhor. Então, que Deus te abençoe e que você possa ter êxito nessa busca com o Senhor. Amém?